Queridos, nós estamos iniciando o mês de março. Hoje é dia 1º de março. E para que todos aqui saibam, todo primeiro domingo de cada mês, nós temos uma celebração desta. Nós temos um momento em que, pela manhã, nós almoçamos juntos e à noite jantamos juntos, celebrando juntos a edificação da casa, o estarmos em comunhão. E neste ano de 2015, nós recebemos uma palavra que nos norteia para todo o ano, que é o ano de estarmos edificando a casa. Temos uma preocupação e um alvo e um propósito de edificar a casa. E cada festa desta, que inicia o mês, tem um tema relacionado com a casa. Tivemos em janeiro, falando sobre Betel, casa de Deus. Em fevereiro foi casa de santidade. E agora o mês de março é casa de oração e da palavra. São 2 temas num único dia, justamente porque oração e palavra são 2 coisas que entendemos que caminham juntas. A sua casa, a minha casa, se transformar numa casa de oração. Amém? A sua casa e a minha casa ser uma casa da palavra de Deus. Então, esse é o mês de março. O mês de março é casa de oração e casa da palavra. Por isso, nós vamos compartilhar aqui uma meditação baseado exatamente nisso, no papel da oração e no papel da meditação da palavra de Deus. O lugar da oração e o lugar da palavra de Deus, as escrituras sagradas em nossas vidas. Mas eu quero adiantar aos irmãos o seguinte: esse assunto, ele não ficará restrito a essa manhã de domingo. Porque durante as manhãs de março, eu queria que você guardasse essas datas aí. E você pudesse até convidar outras pessoas. Durante as manhãs de março, dia 8, dia 15, dia 22 e dia 29. 4 manhãs. Nós estaremos compartilhando aqui sobre como desenvolver um relacionamento de qualidade e de profundidade com Deus, baseado na oração e na palavra. Eu quero conversar com vocês umas coisas que Deus está colocando no meu coração e são extremamente fortes e bastante significativas para o tempo que a gente está vivendo hoje. Tem muitas coisas acontecendo dentro do ambiente cristão e muitas outras acontecendo fora do ambiente cristão.
que na verdade são coisas assim difíceis, com as quais estamos tendo que conviver. E a minha pergunta fica sempre assim: meu Deus, como está sendo a qualidade do relacionamento de cada pessoa contigo? Até onde as nossas vidas estão de fato sendo afetadas, transformadas pela tua pessoa, Senhor Jesus? Até que ponto nós podemos falar que nós somos o que somos por causa do relacionamento que temos com Deus? Ou será que somos o que somos por causa da nossa própria descendência familiar? Até que ponto, meu Deus, as nossas heranças sanguíneas acabam sendo muito mais fortes do que o poder do teu Espírito em nossas vidas? Eu queria convidar vocês, vou tomar a liberdade para dizer isso, eu queria convidar vocês para uma conversa séria neste mês de março. Esse é o tom. Eu queria que você recebesse essas ministrações que virão nos domingos de março dessa maneira, como uma chamada de uma conversa séria do nosso Deus, nos chamando para sentar mesmo e dizer assim: até que ponto eu tenho mudado tua vida, meu filho? Até que ponto, meu filho, o que você é como resultado de quem eu sou? Ou será que você continua sendo quem sempre você foi e eu continuo sendo quem sempre eu fui? E quem eu sou não afeta em nada quem você é. Porque, amados, tem situações que não dá mais para suportar. O que as Escrituras falam sobre quem o Senhor Jesus é, o que as Escrituras testemunham sobre o poder do Espírito Santo, o que as Escrituras falam sobre a grande obra que Jesus realizou por nós, quando nós lemos nas Escrituras as maravilhas, eu digo a vocês, tudo isso foi registrado para que se tornasse parte da nossa experiência. Tudo isso foi registrado para que se tornasse o nosso dia a dia, transformasse as nossas vidas como indivíduos, como pessoas, transformasse nossas vidas como maridos, esposas, pais, filhos, empregadores, empregados, professores, médicos, dentistas, em todas as áreas. O Senhor Jesus, Ele se manifestou para transformar todo o nosso ser, começando do ponto central de transformação, que é o nosso coração. Então, por isso, queridos, eu gostaria de convidar vocês
E quero que você estenda esse convite a outros, para que nessas manhãs de domingo nós compreendamos juntamente com Deus e a sua palavra o que significa as nossas vidas serem conforme a imagem de Cristo Jesus. Porque esse é o grande propósito de Deus, que cada um que está aqui nessa manhã se torne semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Não existe na terra projeto de vida que se compare a este. Eu já estudei budismo, fazendo ciência da religião na PUC, eu estudei budismo, hinduísmo, islamismo e muitos outros ismos. Não há projeto tão fascinante como o de Deus, de querer nos transformar na semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Nascemos para isso. Fomos predestinados para essa experiência. Portanto, precisamos experimentá-la. Porque se essa mesa está posta para vocês aí, e se foi preparado algo tão bonito em cada prato colocado sobre a mesa, com certeza vai ter que chegar a hora de você comer. Ou não? Fará sentido sairmos daqui e deixarmos intactos esses pratos? Nenhum sentido. Vou comê-los. E você também vai. E comer não é outra coisa senão tornar-me. Porque quem come torna-se parecido com aquilo que comeu. Então, será maravilhoso. Começando agora. Oração e Bíblia. Oração e palavra. Abra a tua Bíblia, por favor. Você que trouxe Bíblia, se não trouxe, pode ser projetado aqui mesmo. Isaías 56, versículo 7. Sim, a esses os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, primeira coisa é casa de oração. Depois, vamos falar de casa da palavra. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho,
ao deitar-te e ao levantar-te. Então esses dois textos, eles mostram exatamente como será esse nosso tempo. Será oração, casa de oração, casa da palavra. Queremos ao longo de março estarmos orando por isso. Orando pelo quê? Para que a tua casa seja mesmo uma casa de oração. Para que você seja um homem, uma mulher de oração. Para que a tua casa seja uma casa da palavra de Deus. Orando para que você seja um homem e uma mulher da palavra. E quando nós falamos em orar e meditar na palavra, nós vamos compartilhar com o melhor cuidado ao longo dessas manhãs, queridos, o que de fato é esse orar e o que de fato é esse meditar na palavra. As pessoas muitas vezes têm uma dificuldade muito grande, né, de falar assim: o que eu leio da Bíblia? O que é meditar? Como é que eu posso ter um tempo com Deus de qualidade? O que é tempo de qualidade? Nós temos algumas dificuldades. Nós vamos tratar disso tudo. Mas hoje eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: orar e meditar, ou você pode colocar aqui, estudar, ler as Escrituras Sagradas, se tornou um movimento exterior. Porque veja bem, quando você vai orar, seja em pé, seja sentado, seja com os olhos abertos, ou seja com os olhos fechados, quando você vai ler a Bíblia, seja sentado, deitado, é sempre um movimento exterior, concorda? É um ato físico, envolve seu corpo. E a tendência de todo movimento externo é ele daqui a pouco se tornar um movimento mecânico. Por quê? Porque você já, queridos, olha, eu antes, na época em que eu fazia parte de uma outra, eu estava inserido num outro ambiente religioso. Minha mãe sempre exigia de mim: reza o Pai Nosso. Reza o Pai Nosso. E eu ia dormir cansado. Aí, já rezou o Pai Nosso? Aí eu falava. Eu não queria mentir porque Deus estava vendo. Era um negócio horroroso. Então, não rezei o Pai Nosso. Então reza. Aí eu levantava assim, da cama. Reza direito. Pai Nosso, eu fui instruído, né? Movimentos em que não fazia sentido o que eu dissesse, porque era mecânico. E você sabe, tudo que é mecânico, não importa muito o que está sendo feito. Está sendo feito. Isso se dá porque é um movimento externo. E não há como ser diferente. Vai envolver o exterior de qualquer maneira. Vai envolver o seu físico.
O que nós precisamos entender e compreender é o lugar da oração, o lugar das Escrituras. Qual é o papel desse momento em que eu vou orar e qual é o papel desse momento que eu vou abrir a Bíblia? Eu preciso entender que eles não são fins em si mesmos, mas eles são meios de relacionamento. Não é porque eu orei ou rezei, não é porque eu pronunciei algumas palavras sagradas, que significa que eu me comuniquei com Deus. Não é porque eu abri a Bíblia, não é porque eu li o Salmo 23, que significa que eu estou recebendo a palavra de Deus. Porque relacionamento com uma pessoa é uma coisa viva, enquanto um ato mecânico é uma coisa morta. O que eu não posso é deixar de que, é isso que eu tenho que estar atento, de que aquele ato que eu estou fazendo, ele precisa ser compreendido de que ele é apenas um meio para eu me relacionar com alguém. Mas antes, eu queria chamar a atenção de você agora para isso aqui. Antes que eu exerça esse ato, antes que eu ore, antes que eu abra a Bíblia, é imprescindível no reino de Deus que aconteça uma coisa: que eu creia sobre o que eu estou fazendo. Para mim, a questão central entre nós aqui todos nessas mesas, nós aqui nesse salão, diz respeito à nossa crença. Para mim, o ponto central é crer. Crer é que vai ser o que vai dar sentido ao que eu vou fazer. Crer é o que vai fazer com que a minha oração ou a minha leitura da Bíblia tenha sentido. Porque orar pelo simples fato de orar, ler a Bíblia pelo simples fato de ler, não altera nada. Porque orar, pelo simples fato de orar, você está simplesmente falando palavras ao vento, para as paredes. E ler a Bíblia, pelo simples fato de ler, você está apenas lendo um livro antigo. Tanto essa oração quanto essa leitura não vão afetar nada sua vida. Só vai satisfazer sua consciência religiosa. Sua consciência religiosa vai ficar em paz. Você vai falar assim: hoje eu orei, hoje eu li. Mas sua vida continua a mesma. É isso que me dá agonia. Por isso, é preciso acertar hoje, nessa manhã, as minhas crenças, em que eu creio. E eu queria ajudar você com a Bíblia. Abra a tua Bíblia primeiramente em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6.
Hebreus 11:6. Sem fé, você que tem sua Bíblia, leia na sua Bíblia. Você não tem a Bíblia, pode ler na tela. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, presta atenção aqui, queridos. Queridos, nós estamos falando de uma pessoa viva, que é Deus. E isso é coisa para... Quer dizer, vocês não é fácil não, viu? Eu tenho orado a Deus para dizer, Deus, eu não quero nunca que seja fácil falar do Senhor. Chegar aqui e pregar como se eu fosse um profissional de púlpito, eu não quero não. Veja o que o texto está dizendo. E isso muda tudo. Então observa, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeira coisa, creia que Ele existe. Deixa eu falar com vocês aqui sobre, você crê que Deus existe? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu creio que Ele existe. Mas tem momentos que eu creio que Ele existe. Tem momentos que eu creio que Ele existe. Não sei se você consegue entender, baseado na forma como eu estou falando. Tem momentos que eu creio que Ele existe. E tem momentos que eu creio que Ele existe. Tem um missionário, um missiólogo, num livro extraordinário chamado Deus é Essencial. Ele diz assim, duas coisas são terríveis. Terríveis e terríveis. A primeira é, Deus não existir. Isso é terrível. E a segunda, Deus existir. Isso é terrível. Jacó estava num lugar qualquer, com um cansaço qualquer, pegou uma pedra qualquer e teve um sono qualquer. E aí, no meio desse qualquer, sonhou que havia uma escada e anjo subiu e desceu ao céu e à terra, subindo e descendo. Ele levantou não mais de uma maneira qualquer. Ele levantou aterrorizado. Aterrorizado. E falou assim, quão terrível é este lugar. Deus está aqui. E eu não sabia. Queridos, entenda uma coisa. O que vai dar sentido para a oração e para a leitura da palavra não é o que eu vou fazer. É a existência de Deus. Por que é o que dá sentido? Porque veja bem, se não houvesse
a existência de Deus, de que valeria orar e ler a palavra? O que dá propósito e significado e peso para a oração é a existência de Deus. O que dá significado, propósito e peso para a leitura da palavra é a existência de Deus. Porque se ele não existisse, oração seria uma coisa qualquer, uma fala para um ser acéfalo. Seria palavras ao éter. E ler a Bíblia seria o quê? Se Deus não existisse, ler a Bíblia seria ler um livro antigo, como ler o Banquete de Platão. Que é tão antigo o quanto. Por isso, quando estamos falando aqui de oração, de leitura da palavra, nós precisamos antes falar da nossa crença. E a primeira delas é aquele que se aproxima. Olha que a palavra se aproxima está mostrando aquele momento. Porque olha, se não há ninguém, não há aproximação de nada, concorda? Se eu não tenho referência nenhuma, não tem como usar o verbo aproximar. Eu estou no vácuo, eu estou no vazio, então não tem nenhum parâmetro que torne-se uma referência de aproximação. Mas o texto diz assim: aquele que se aproxima. Então, se eu estou me aproximando de alguém. Creia que ele existe. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Esse Deus que existe, segunda coisa, esse Deus que existe é uma pessoa. Se esse Deus que existe não fosse uma pessoa, não faria sentido orar nem ler a palavra. Sabe por quê? Porque orar sou eu falando com alguém. Se esse alguém não é uma pessoa, então eu sou um palhaço ingênuo e bobo. Conversando com uma pilastra da sua casa, com a sua cama, com as suas paredes, com o vento, com qualquer coisa. O fato de Deus existir e Ele ser uma pessoa é o que vai trazer substância para a minha oração e para a minha leitura da palavra. Porque eu vou falar com alguém, e quando eu abro a palavra, essa pessoa vai falar comigo. Não é o entendimento do texto. Eu não estou me relacionando com um texto. Eu estou, através do texto escrito, me relacionando com uma pessoa.
Então essa pessoa vai, por meio do texto, falar comigo. E não é só falar. Eu terei a experiência de ser transformado segundo a sua imagem. Por isso, tem que ter uma imagem, tem que ter uma pessoa. O propósito de Deus é que pessoas como nós sejam transformadas conforme a pessoa que Ele é. Então, não estamos falando tão somente de uma pessoa que vai estar comunicando comigo. Eu falo com ele, ele fala comigo. Mas, muito mais profundo, eu estou me relacionando com uma pessoa em que eu me tornarei parecido com ele. Porque você sabe, é pelo relacionamento íntimo que se dá a transformação. Por isso é que eu estou querendo, nessas manhãs de março, conversar muito sério com vocês. E eu sei que não é uma conversa minha, porque eu sou tão necessitado quanto vocês. É uma conversa do nosso Deus conosco, para dizer assim: até que ponto vocês estão sendo transformados pela minha imagem? Porque a oração e a palavra são meios para esse relacionamento. Então, queridos, vejam só como é que é importante estabelecer em que nós cremos. Primeiro, eu creio, Deus existe. Segundo, eu creio, Deus que existe é uma pessoa. E por último, eu creio que esta pessoa quer se revelar. Então, em primeiro lugar, Deus existe. Segundo, esse Deus que existe é uma pessoa. Terceiro, esse Deus pessoal quer se revelar. Por quê? Porque não faria sentido ele ser pessoal se não se revelasse. Só aquilo que é impessoal é que não se revela. Se você diz assim, Deus é uma luz, Deus é uma energia, Deus é um vento que passa, Deus é não sei o quê. É um ser que não é uma pessoa. E dizer que esse ser não é uma pessoa é dizer que esse ser não pensa, não sente. Bem, se ele não pensa, se ele não sente, se ele não tem desejos, se ele não tem vontades, se ele não tem propósitos, se ele não tem mentalidade, se ele não tem projetos, então ele não quer se mostrar e se revelar a ninguém mesmo. É como se fosse uma cadeira, é como se fosse uma pedra. Mas, em sendo pessoal, pessoal quer dizer um Deus imbuído de vontade, imbuído de mentalidade, de propósitos e desígnios. Então, esse Deus quer se revelar.
Então eu quero que você entenda uma coisa, olha como é que é interessante. Por que então eu devo orar? Por que então eu devo meditar nas Escrituras? Não é porque é bom, não é porque é regra da igreja, não é porque é conversa de evangélico. É porque Deus existe, é uma pessoa e quer se revelar. Estas coisas é que fazem com que eu tenha razões para orar e abrir as Escrituras para ler. E por que eu tenho razões para isso? Porque Deus existe e a minha existência veio dele. Deus é uma pessoa e por isso eu sou um ser também pessoal, criado à sua imagem e semelhança. Entende isso? Se Deus existe, eu existo. Se Deus é uma pessoa, então eu sou uma pessoa. E agora esse Deus quer se revelar. Por isso é que eu vou orar e abrir as Escrituras. Isso está muito além de ser um ato mecânico, religioso, coisa de igreja cristã. Não. Nós devemos buscar a oração e nós devemos buscar as Escrituras sagradas tão somente porque o nosso Deus existe, é um ser pessoal, quer se revelar a mim e eu existo a partir da existência dele e também sou um ser pessoal criado à sua imagem e semelhança. Isso é que faz com que seja uma questão de vida e não uma questão de religião. Orar é uma questão de vida e não de religião. Abrir as Escrituras é uma questão de vida e não de religião. É uma questão de existência e não de vida religiosa. Por isso, queridos, o nosso Deus olha para nós e diz assim: eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida. Eu existo e a partir de mim você existe. Por isso, eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida. E Ele quer construir isso por meio da oração, por meio da meditação que eu tenho nas Escrituras Sagradas. Mas nós, infelizmente, interpretamos oração e leitura da Bíblia como regras mecânicas e religiosas. Movimentos superficiais e externos. E por causa disso, tantas outras coisas ocuparam o lugar destas. E aí nos tornamos pessoas muitas vezes cheias de medo, deprimidas, vazias, iracundas, ansiosas, amarguradas, com dificuldade de perdoar, dificuldade de amar,
de ter compaixão, de se perdoar. Amados, eu darei aqui uma lista de coisas, e Deus fala assim: não. Não foi para isso que você existe. Não foi para esse destino. Não foi para esse tipo de cotidiano que eu te criei. Por isso, eu creio que Ele quer alinhar nossas vidas, consertar nossa existência, restaurar nossos corações. Amém? Porque olha, cada vez que eu leio a Bíblia, cada vez que eu leio o Evangelho do Senhor Jesus, eu falo: meu Deus, que vida maravilhosa, essa vida dentro do reino dos céus. E aí eu coloco a palavra como um espelho para mim. Me olho no espelho e digo: meu Deus, que vida é essa que eu estou vivendo? Eu creio nessa vida maravilhosa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nessa vida maravilhosa dentro do reino dos céus, aqui na terra. Agora, para 2015, eu creio. Mas eu entendo que nós estamos precisando de uns consertos. Nós estamos precisando de uns arrependimentos profundos. Eu gostaria muito, em nome do Senhor Jesus, como um profeta de Deus para a vida dessa igreja local, te convocar para essas manhãs de domingo, para nós nos arrependermos diante de Deus. Aprendermos a vida que Ele nos deu para vivermos. E diante do aprendizado dizer assim: Deus, seja a Tua palavra meu parâmetro, seja a Tua palavra meu espelho, seja a Tua palavra meu prumo, e aquilo que em mim estiver fora deste prumo, conserta, restaura, edifica, faz tudo de novo. Mas eu não quero ser mais a mesma pessoa que eu venho sendo. Você tem esse desejo? Você tem ou não? Eu nem sei se você tem. Mas eu tenho tanto esse desejo. Eu quero me parecer com o Senhor Jesus, porque esse é o destino de alegria da minha vida. A minha alegria de existência está nisso. Não é um projeto da religião evangélica. É um projeto do Deus eterno, que existe de eternidade a eternidade. Antes da fundação desse mundo, Ele já tinha esse projeto. Então é coisa sublime, é coisa alta. Um plano para você, para a sua vida e para a minha vida. E eu quero viver com toda a intensidade, plenitude que Deus me dê a graça de viver. Não posso viver menos do que isso. Eu sei que você também. Amém? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, disse Jesus, e eu vos aliviarei.
A gente quer ser aliviado dessas cargas e sobrecargas, não é? Aí ele diz: tomai o meu jugo, tomai meu jugo, aprendei de mim, eu que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, amados? Amados, a proposta aqui que estamos oferecendo aos irmãos é trocar o teu jugo pesado pelo jugo suave do Senhor, trocar a tua carga pesada pela carga leve do Senhor Jesus. Amém? Nascemos para isso. Nascemos para isso. Vamos orar.